Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luísa de Campos, sou estudante de administração da UFMG e hoje nesse seminário estou representando o grupo 6 e eu vou fazer uma análise de uma obra muito importante para nossos estudos na administração, que é o livro A História da Indústria e do Trabalho no Brasil, da origem aos anos 20, de Victor Leonardi e Francisco Fucci. Damn. Yeah. Yeah. Vamos começar essa análise falando um pouquinho da obra, que na verdade esse livro ele foi escrito por pesquisadores, né, o Victor Leonardi e o Francisco, e é uma pesquisa universitária acerca da classe trabalhadora, que até aquele momento, quando o livro foi publicado, em 1952, era uma classe totalmente esquecida pelos pesquisadores. Haviam pouquíssimos registros sobre essa classe e como eles regiam o mercado. Os autores, eles além de estudarem os movimentos operários e tudo o que acontecia com a classe operária, eles também deram foco para a repressão que as classes dominantes detinham sobre os operários, né? Então, principalmente por não haver registros, porque essa classe dominante pouco se importava em registrar, em estudar a classe operária. Os arquivos que eles buscaram foram de muitas bibliotecas e foi bem difícil reunir esses arquivos, porque quase não haviam pesquisas sobre essa classe. Então eles deram esse foco e buscaram desenvolver bastante a história do trabalho no Brasil. Agora, sabendo um pouquinho mais sobre essa obra, bora pro capítulo 1. Nesse capítulo, os autores afirmam que as primeiras fábricas estabelecidas no Brasil, já estabelecidas de forma tardia, nas primeiras décadas do século XIX, eram estabelecimentos pequenos e efêmeros. Somente a partir de 1870 começaram a aumentar em um processo que se intensificou em meados de 1885. Bom, a atividade industrial no Brasil colônia, durante os 3 primeiros séculos de história do país, reduziram-se praticamente a fabricação de açúcar nos engenhos e a mineração. A produção de ouro era reduzida em 1808, entrando a mineração em decadência cada vez maior, apesar da contratação de estrangeiros, térmicos e engenheiros para auxiliar nessa produção. O país teve diferentes tentativas de exportações metalúrgicas com a função do ferro. De fato, o minério de ferro e as ferramentas de mineração eram muito conhecidos no Brasil, especialmente na zona aurífera mineira. Já a produção têxtil no Brasil colonial teve início nos primeiros anos da colonização, com destaque para o cultivo do algodão pelos portugueses em várias capitanias, notadamente no Maranhão e no Pará. A introdução da chita no Ceará, São Paulo e Minas Gerais ampliou a produção. Na região de mineração, no século XVIII, a tecelagem ganhou importância, atendendo às necessidades locais. A exportação de tecidos finos prejudicava os interesses de Lisboa e a proibição das manufaturas em 1785 resultou na busca e apreensão de maquinaria têxtil, destacando a construção naval como atividade industrial significativa, impulsionando outras manifestações manufatureiras. Além disso, atividades como a produção de charques, gêneros alimentícios e extração de azeite de baleia foram manifestações industriais na colônia. A diversificação das atividades coloniais foi acompanhada por restrições econômicas impostas pela metrópole, incentivando apenas a fabricação de ferro. A transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808 trouxe medidas liberalizantes, revogando o regime colonial e estabelecendo uma nova orientação para a indústria. No entanto, a escravidão e a divisão do mercado mundial foram obstáculos ao processo de industrialização até 1888. Comparativamente, a Revolução Industrial na Inglaterra, a partir de 1760, impulsionou a indústria moderna, especialmente a têxtil, trazendo inovações em diversos setores. A substituição da energia hidráulica pelo vapor marcou a segunda fase da Revolução Industrial. No Brasil, a escassez de capitais, o mercado interno fragmentado e o regime escravista
dificultaram o desenvolvimento industrial na primeira metade do século passado. A transferência da corte em 1808 trouxe mudanças, mas a persistência da escravidão e as diferenças sociais e o tipo de colonização contribuíram para o grau embrionário do desenvolvimento industrial no Brasil, em contraste com os Estados Unidos, onde uma revolução social burguesa permitiu um desenvolvimento mais eficaz das forças produtivas. Durante o Brasil Império, as tentativas de estabelecer fábricas enfrentaram os desafios, como a predominância e a prevalência da escravidão e dos latifúndios. A partir da década de 1940 surgiram fábricas modernas, com maquinaria importada, principalmente no Rio de Janeiro e na Bahia. Em 1882, São Paulo já contava com 9 fábricas têxteis, melhorando as condições urbanas naquela época e melhorando as condições econômicas vigentes. O setor metalúrgico possuía as empresas pequenas e até esse ano, 15 empresas metalúrgicas já possuíam máquinas a vapor. Outros ramos industriais, como couro, chapéus, móveis e gráficas, eram constituídos majoritariamente por empresas pequenas. Além disso tudo, a construção civil experimentou um grande crescimento devido ao desenvolvimento dos meios urbanos. No contexto agrário do século XIX, o trabalho escravo prevalecia até 1888, influenciando a formação do campesinato. O termo camponês descreve pequenos produtores que cultivavam a terra para a subsistência, enfrentando dificuldades após a Lei de Terras de 1850. A grande propriedade ligada ao café coexistiam com pequenas propriedades. O texto destaca a predominância do latifúndio, dificuldades para pequenos produtores e a tensão entre crescimento industrial, latifúndio e escravidão. O Brasil integrou-se ao mercado mundial dominado pelos britânicos após a Revolução Industrial na Inglaterra. A abolição do tráfico de escravos em 1850 e a Guerra do Paraguai impulsionaram transformações na economia, com destaque para a expansão do café, construção de ferrovias e imigração europeia após a abolição da escravidão em 1888. A partir de 1885, mais indústrias surgiram, com a criação de estabelecimentos e crescimentos no setor. A concorrência com tecidos ingleses limitava a produção de tecidos finos brasileiros no mercado internacional, devido à falta de uma política protecionista efetiva e à dependência histórica em relação à Inglaterra. Bom, nesse capítulo 2, a gente vai fundamentar principalmente na DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, vai conceituar isso. E os autores começam afirmando que na sociedade capitalista, a vida social ela é fundamentada principalmente na produção de bens materiais. E esses bens não são simples produtos, eles são mercadorias destinados à troca e ao lucro. O processo de troca dos diferentes produtos exprime a divisão do trabalho entre as diferentes unidades econômicas que fabricam tais mercadorias. Em relação ao capital, essa divisão do trabalho, semelhante à que ocorre nos limites de uma empresa isolada, é chamada de divisão social do trabalho, que pode assumir diversas formas. Divisão do trabalho entre várias empresas de um país ou entre os diferentes ramos industriais, divisão do trabalho entre a agricultura e a indústria, no interior de uma família, etc. Observa-se que, além dessas formas de divisão social do trabalho, há uma outra que se estabelece entre os diferentes países, ultrapassando os limites da economia nacional, e que é a divisão internacional do trabalho, que pode se dar em função das condições naturais e do meio ambiente, ou então em função da diversidade das condições sociais e culturais das diferentes nações, resultante dos diversos graus de desenvolvimento das forças produtivas em cada uma delas. A transição do século XIX para o XX no Brasil testemunhou o aumento da influência econômica internacional, especialmente do capital britânico. A expansão cafeeira e um incipiente surto industrial a partir de 1889 intensificaram a divisão do trabalho social. No entanto, o Brasil enfrentou desafios para elevar esse nível devido à falta de um mercado interno robusto. A dependência crônica do capital estrangeiro, especialmente britânico, moldou a evolução do sistema bancário brasileiro e limitou a capacidade de industrialização. A divisão internacional do trabalho na América Latina, centrada na produção de matérias-primas, também destacou a falta de competitividade da indústria nacional diante das mercadorias inglesas.
A inundação do mercado brasileiro por produtos estrangeiros no século XIX, especialmente ingleses, evidenciou a plena integração do Brasil ao mercado mundial e prejudicou diversas atividades econômicas locais. Em algumas atividades voltadas para o mercado interno, o Brasil ainda teve a possibilidade de ampliar a divisão do trabalho. A área onde a produtividade sempre se manteve extremamente baixa foi no setor de subsistência, representado pelo campesinato pobre. A agricultura de subsistência, que foi se estabelecendo desde os primeiros tempos da vida econômica brasileira, não era especializada e apresentava um baixo nível de divisão do trabalho, utilizando uma tecnologia rudimentar. O aumento da produção de alimentos decorreu sempre da expansão da fronteira agrícola e não de um aumento de produtividade. Essas técnicas tradicionais permaneceram na agricultura até os dias de hoje, tornando o desenvolvimento do capitalismo em nosso país ainda mais desigual. Dando continuidade, a gente vai falar no capítulo 3 sobre a formação dos mercados mundiais. Sendo assim, no século XIX, a globalização impulsionada pelo neocolonialismo fez com que houvesse uma internacionalização das empresas, em especial as grandes indústrias. No Brasil, a influência britânica ela ficou evidente no mercado ferroviário, uma vez que houve um aumento significativo do número de empresas de companhias inglesas de estradas de ferro. Além disso, os britânicos controlavam as importações e exportações na navegação, seguros e bancos, tornando a economia brasileira ainda muito mais vulnerável. O sucesso da produção e da exportação do café nas últimas décadas do século XIX fizeram com que os grandes agricultores investissem principalmente em obras de infraestrutura, em estradas de ferro, portos e nas primeiras fábricas que tinham aqui no país. Esses fatores e outros que eu ainda nem comentei contribuíram consideravelmente para o surgimento da burguesia brasileira, inicialmente muito ligada à agropecuária e ao capital estrangeiro. O cultivo extensivo do café fez com que houvesse grande importação de maquinários, contribuindo principalmente para a produção de bens de consumo não duráveis. Já a burguesia brasileira, voltando ao assunto já citado, ela não era formada simplesmente por cafeicultores, mas também por grandes comerciantes, agentes econômicos e imigrantes empresários. Contudo, essa classe enfrentou grandes limitações no mercado internacional, devido à falta de vantagens competitivas em relação a preço, tecnologia e inovação. Os estrangeiros, especialmente os ingleses, eles capitalizaram em lacunas identificadas no Brasil, lucrando consideravelmente. No setor da mineração, os ingleses se destacaram devido à expertise acumulada ao longo dos séculos, enquanto a siderurgia, metalurgia e ramo alimentício viram uma predominância do capital internacional sobre as pequenas e médias empresas locais. A falta de proteção alfandegária e o subdesenvolvimento industrial brasileiro foram obstáculos para superar a prevalência estrangeira. Para romper com essa dependência, seria necessário fortalecer a burguesia local, ampliar a proteção alfandegária, mecanizar a produção e organizar o trabalho de forma mais eficiente, o que são desafios ainda presentes na realidade atual. A influência internacional promoveu uma mistura peculiar de tecnologias avançadas e processos industriais rudimentares que persistem até o mundo odierno. No capítulo 4, a gente vai falar um pouquinho sobre a concentração industrial e o capital financeiro. Sendo assim, a história econômica do Brasil, complexa e intrincada, desenrola-se desde os primórdios do Brasil colonial até o início do século XX. Nessa trajetória, as forças do capital financeiro internacional exerceram uma influência profunda, moldando a economia brasileira de maneiras que reverberam até os dias atuais. No contexto colonial, o Brasil enfrentou muitas dificuldades, uma dificuldade persistente, na verdade, em relação à escassez de moeda e crédito, resultado da pirataria e da violência promovida por ingleses e holandeses. Mesmo com a abundância de ouro e diamante, o meio circulante era limitado e assumiam formas distintas. E eles poderiam fazer trocas por dinheiro, em espécie, ou até então por commodities, como algodão e fumo. Essa escassez reflete a descapitalização,
causada principalmente pela expoliação colonial, com o ouro brasileiro fluindo majoritariamente para os bancos ingleses, alimentando a acumulação primitiva de capital na Inglaterra. A descoberta do ouro em Minas Gerais no século XVIII causou uma revolução social e econômica no Brasil. Essa bonança aurífera não só transformou o cenário brasileiro, mas também o cenário inglês mais uma vez, causando um desenvolvimento econômico e industrial muito maior do que aquele que já tinha na Inglaterra. As relações comerciais triangulares que aconteceu entre Brasil, Portugal e Inglaterra favoreceram de forma extrema esse último país, uma vez que parte do seu lucro era nutrido pelo ouro extraído aqui de Minas Gerais. O Brasil, assim, ele foi integrado no mercado mundial capitalista, sob a égide de um capital financeiro internacional, o que marcou o início de uma relação econômica extremamente desigual que, infelizmente, se perpetuaria por décadas e décadas. No final do século XIX e início do século XX, o Brasil viu um influxo de capital britânico, alcançando a supremacia financeira em 1886. A ascensão do capital financeiro coincidiu com a expansão cafeeira, criando uma dinâmica complexa com a burguesia local, desafiada pelos trustes estrangeiros. O sistema bancário, desde 1809, reflete a vulnerabilidade econômica com concentração estrangeira notável. A influência do capital financeiro na industrialização foi marcante, mas a debilidade da burguesia local impediu um processo pleno. Em 1913, os bancos britânicos representavam quase 30% dos ativos totais, evidenciando a dependência crônica do capital estrangeiro. Essa jornada histórica destaca desafios para a autonomia e desenvolvimento, oferecendo insights cruciais para orientar o futuro econômico do Brasil. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Para saber mais sobre a obra, a continuação dela, acesse os outros vídeos do seminário. E é isso. Um beijo. Até a próxima. Yeah.